Graça e paz, gente. Boa tarde. Com muito prazer, uma honra para mim que eu venho mais uma vez fazer o nosso programa Eu Curto Deus. É o nosso 12º programa, uma honra. 12 que aponta para o número de governo na Bíblia, aponta para as 12 tribos de Israel, para os 12 apóstolos de Jesus Cristo, para o início da igreja primitiva. 12 que aponta para um governo. Eu quero te dizer que nessa tarde eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O tema da palavra de hoje é o eu que não sou mais eu. Quem é você? Quem é você? Se você está chegando em casa agora, se você está vendo isso no teu trabalho, ou se está vendo depois do teu horário de trabalho, no teu horário de divertimento, que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa tocar teu coração. Chame as pessoas que estão na tua casa, que não tem Jesus ainda, que precisa de uma palavra de bênção. Eu quero ministrar isso sobre você nessa tarde, profetizar que a tua semana vai ser diferente, profetizar que essa semana vai ser uma semana de visão de Deus na tua vida. Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Pedro, capítulo 12, versículo 5. 1 Pedro 2, versículo 5, eu vou ler para você. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sabe, uma grande e terrível notícia do Evangelho eu tenho para a tua vida. Uma notícia tenebrosa. Que notícia é essa que você está falando, Natan? É a seguinte notícia: Deus é bom. Você deve estar se perguntando, Natan, você está doido? Mas você pode me dizer que Deus é bom? Uma notícia tenebrosa, uma notícia que vai me deixar preocupado? O que um Deus bom faz com pessoas como nós, que somos maus? A Bíblia vai nos dizer em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ninguém há que faça o bem, ninguém há que busque a Deus, nenhum só sequer. O que um Deus bom, o que um Deus que a Bíblia fala que é santo, que tem uma natureza irrepreensível, faz com pessoas como eu e você, é algo de se preocupar, não? O eu que não sou mais eu, quem é você? Eu quero te dizer que a obra redentora de Jesus é implantar a natureza dele em nós. Porque o grande desafio não é você mudar a geografia de uma pessoa. O grande desafio é você mudar a mente dela. O nosso desafio não é libertar a mente de ninguém. Não, aliás, não é libertar a geografia de ninguém. Porque de nada adianta você tirar uma pessoa do meio do morro, do meio do tráfico, colocá-la num palácio, e ela vai transformar esse palácio numa favela. Mas tire um príncipe de um castelo, tire um príncipe do trono e coloque ele numa favela, ele vai fazer um pequeno reinado. O grande desafio é você transformar a mente de pessoas. O grande desafio não é você tirar a pessoa da rua e colocar dentro de uma igreja. O grande desafio não é colocar você dentro de uma igreja, ir nos cultos e fazer os ritos religiosos. O grande desafio é tirar o mundo de dentro de você. Por isso, Jesus, quando veio à Terra, a obra redentora de Jesus significa que Ele implanta a natureza divina na nossa humanidade, porque nós não conseguimos fazer isso. A Bíblia vai dizer que nós somos edificados como casa espiritual para sermos um sacerdócio santo. Como é isso, Natan? Nós não conseguimos nos santificar a nós mesmos. Temos um Deus que nos santifica, e a graça dele que nos faz sermos indesculpáveis diante de um Deus perfeito, sendo nós culpados. O que você quer dizer com isso, Natan? Quero te dizer que Deus, Ele não deixa nenhum pecado impune. Todos os nossos pecados foram imputados por alguém que pagou por eles. Os nossos pecados foram imputados no corpo de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Não pense você que as suas atitudes, os seus pensamentos, os meus pensamentos, aquilo que fazemos de errado e achamos que ninguém está vendo, que Deus simplesmente perdoa e ninguém paga por isso. O nosso arrependimento foi custoso e alguém pagou por isso no próprio corpo. Jesus Cristo, quando veio em humanidade, há mais de 2000 anos atrás.
pagou e imputou no seu corpo o preço pelos nossos pecados. Ele pagou. E agora Ele nos dá uma natureza, Ele começa a implantar em nós uma natureza para que a gente consiga ter uma vida com Ele. Como, Natão, vou conseguir ter uma vida com Deus que é tão santo, se eu sou tão ruim? Se os meus pensamentos são maus? Se a Bíblia fala que o desígnio do coração do homem é mau? Primeira coisa, Deus, Ele trabalha na nossa vida através da santificação. E a Bíblia fala que a santidade de Deus é a perfeição moral, e que a perfeição moral de Deus, ela é o nosso alvo. Nós devemos crescer como Deus, ter Deus como exemplo, buscar pela graça de Jesus Cristo uma natureza incorruptível que nós não podemos ter por nós mesmos. Por isso, nome graça, favor imerecido, aquilo que não merecemos, uma graça que Jesus deposita na gente quando a gente busca e nos dá uma natureza que não é nossa. Aquilo que faz eu e você entendermos que não é o nosso corpo que para de pecar, que essa carne nunca vai se converter e vai ser condenada a esse pó de terra, mas que a graça de Jesus, um favor não merecido, que faz com que eu e você consigamos ser vistos por Deus como pessoas justas e inocentes, porque quando Ele olha para mim e para você, quando nós temos Jesus, Ele olha para Jesus em você. Ele acha o sangue de Jesus em você, porque esse sangue pagou os teus pecados, então você consegue ser visto como desculpado diante de Deus, como justo. Deus trabalha em santidade na nossa vida. Abre em Romanos 3, versículo 22 e 23, eu vou ler para você. Romanos 3, versículo 22 e 23 diz o seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Presta atenção? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você não consegue largar a vida que está levando, está na hora de você entregar a tua carne, parar de tentar seguir Deus na carne, porque não vai dar certo. Santificação é você entender que você precisa de uma graça que vem do alto e não vem de você, para você não poder dizer diante de Deus que você conseguiu se justificar, porque eu e você somos 100% maus. O segredo do Evangelho é que temos um Deus 100% bom e 100% misericordioso, e a justiça dele é fazer com que a graça dele alcance a minha, a tua vida, para que nós possamos ser vistos como bons diante de Deus. E Deus, ao trabalhar nessa santificação, Ele trabalha com a santidade. E uma das formas de Deus trabalhar na nossa santidade, o segundo ponto, é a dedicação. O que é a dedicação, Natan? Tudo que Deus separa para Ele precisa ser dedicado a Ele. Deus, Ele toma a minha vida e Ele muda as coisas na nossa vida, porque tudo que Deus toca precisa ter a natureza dEle. Então, quando Deus toma a minha, a tua vida, Ele implanta a natureza dEle em mim, em você, porque somos dedicados a Ele. Quando a Bíblia fala que somos edificados casa espiritual, um sacerdócio real e santo para Deus, Ele está dizendo que agora nós somos dedicados. Ser santo significa ser separado, ungido. E ser separado para o serviço significa que vamos ser dedicados a Ele. E quando somos dedicados, quer dizer que Deus, ao dedicar algo para Ele, essa coisa, ou esse alguém que está sendo dedicado para Deus, precisa ter a natureza dele, porque Deus é santo, e importa que tudo aquilo que Ele toque se torne santo. Por isso Deus tem agido na tua vida. Por isso, de repente você tem visto que tem coisas na tua vida que precisam mudar. Porque ao Deus te usar, e para Deus te usar, Ele precisa que você seja dedicado a Ele. E a dedicação a Ele é ter a natureza dele embutida em você. Quando eu e você temos relacionamento com Deus, Ele traz a sua natureza e começa a embutir a natureza divina na nossa natureza humana. Paulo, ele fala o seguinte: esmurro o meu corpo
e o coloco à servidão para que, não acontecendo que eu ensine as pessoas a serem salvas, eu seja achado culpado. Sabe o que ele estava querendo dizer? Até eu, sendo apóstolo, sendo ministro do Evangelho, tenho uma natureza humana e pútrida, podre. Eu preciso da graça. O espinho na carne de Paulo era para ele lembrar que ele precisava da graça. Quando Deus chega para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele estava dizendo: a minha natureza, ao tomar você, ela vai fazer o que eu quero que você seja. Alguém dedicado a mim com a minha natureza. Além de dedicados, Deus nos purifica. Porque quando Deus nos escolhe, Ele precisa nos purificar e nos consagrar a Ele. Abre no livro de João 1, versículo 11 e 12. Apóstolo amado João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tem segredo nesse versículo. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quantos o receberam, está falando de adoção. Deus primeiro, Ele nos adota. Nós não éramos filhos. A Bíblia vai dizer que éramos filhos da perdição, que tínhamos uma mente pervertida. Mas aí, esse texto de João, ele nos passa uma verdade. Deu-nos o poder. Jesus, Ele nos acolhe, é um espírito de adoção nesse texto. Nós somos adotados como filhos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feitos filhos de Deus é depois que você é adotado por Deus, você passa a ser ensinado e ter a natureza de Deus. Apóstolo João vai nos dizer jamais em 1 João que nós já não somos mais carnais, portanto devemos andar no Espírito, pensar no Espírito, viver no Espírito. Como fazer isso, Natan? Não dá para fazer isso de uma forma natural. Não tenta entender isso, essa doideira com a tua mente, porque você vai pirar e vai continuar pecando. Ele vai nos dizer que é incoerente você dizer que é filho de Deus, ou seja, é adotado por Deus na sua natureza normal e tem uma vida de pecado, mas esses são filhos do diabo. Mas que se pecarmos, temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, para mediar diante de Deus a nossa causa. Porém, a nossa natureza, ela precisa ser a natureza de Deus. Então a Bíblia fala que Ele nos purifica. Por quê? Porque Ele nos adota e nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Que aqui, o ser feitos filhos de Deus, se você for para a base do grego no texto, você vai ver que o ser feitos filhos de Deus está falando da natureza dele. Deus primeiro nos adota e depois nos implanta a sua natureza. Porque ao sermos dedicados a Ele, nós somos purificados para podermos servi-lo. Além da purificação, entramos no último ponto, que é a santificação. Importa para que vivamos com a natureza de Deus, que nos esforcemos para retirar de nós tudo aquilo que não faz parte da vida dele. Existe a santificação da graça. Ela é a santificação que ela não é intrínseca, ela vem de fora. Ela não depende do nosso esforço, ela depende da graça de Jesus Cristo, que vem, toma a minha tua vida, nos justifica, nos dá graça, faz com que nós tenhamos força para não pecar, para não fazer mais aquilo que você fazia e sabe que não tem mais o que fazer, para não ter mais aquele pecadinho escondido que você sabe que só você e Deus sabe, você guarda na tua caixinha. Para você não ter mais aqueles pensamentos que até para Deus você fala em pensamento com medo do diabo ouvir, porque você sabe que é um pensamento podre. Sim, eu estou dando uma palavra que pode ser considerada até dura, mas é uma palavra de confronto para a tua vida, para que haja arrependimento. Porque além da graça de Jesus nos justificar, existe a santificação, e a santificação ela já é um processo que não é só da graça de Jesus para conosco, mas é um esforço de nós para Jesus. A Bíblia vai dizer o seguinte:
Eis que se fez nova todas as coisas. Nova criatura eu sou, pois o velho homem já morreu. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Porque o velho homem ainda tem vivido em você. Porque as atitudes, os pensamentos, a fala do velho homem não tem morrido. Deus dá graça para nós, mas existe uma parte na santificação que depende de nós, que é negar a nós mesmos. Em Lucas 9:23 vai dizer sobre isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João, o apóstolo, vai dizer isso no capítulo 3, ao falar da nova vida com Nicodemos. Ele fala: de forma alguma alguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ele estava dizendo o seguinte: existe a graça de Deus que te justifica, e essa não depende de você, mas você precisa ter fé, porque é a graça de Jesus que te justifica, não é trabalho humano, é divino. Mas existe a santificação, que é processual, ela não é imediata, mas que é um caminho, é um processo que você precisa seguir, para que a cada dia você abandone a tua natureza humana e comece a colocar e forçar dentro de você a seguir a natureza que Deus tem te dado. Isso é muito importante. Filipenses 3,13 vai dizer: não que eu julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado passou. Não dá mais para ter os mesmos erros que tínhamos no passado, para ter a natureza de Jesus e a purificação, a dedicação dele. Na parte da santificação precisamos fazer a nossa parte. Abre em Filipenses. Carta aos Filipenses 3, versículo 12 e 13. Não que eu já tenha recebido ou tenho obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, presta atenção nisso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Se você não esqueceu o passado e a vida que você tinha, você não prossegue. É um princípio bíblico. Esquecendo-me, só depois ele fala prossigo. Se não há esquecimento da vida do pecado, você não prossegue para a natureza de Deus. E essa é a minha, a tua parte. Ela é processual. Prossiga sempre. E essa é a palavra de ânimo que eu tenho para trazer para a tua vida hoje. Que a natureza dele possa fazer com que nós entendamos esse tema. O eu, que não sou mais eu. Eu vou fechar lendo o texto de Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Abre comigo, por favor, eu vou ler para você. Apocalipse 22, 11 e 12 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Final do versículo 11. E o santo continue a santificar-se. A Bíblia não fala: e o santo espere a santificação de Deus, mas continue a santificar. Esse é trabalho meu e teu. Precisamos aderir à natureza de Deus, para que a graça dele tome a nossa vida, e o favor imerecido de Deus tome a nossa vida, e passamos assim a ter uma vida santa. Não na carne, porque não conseguimos ser santos por nós mesmos, nunca vamos conseguir. Mas se nós decidirmos receber a natureza de Deus, então a graça dele nos toma, e é pela graça que nós somos salvos, e pela graça que nós conseguimos ser santos. Não por mérito humano, mas pela graça de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, que essa palavra possa te tirar da zona de conforto, possa te incomodar, tirar teu sono, te fazer um cristão melhor, e que quando Jesus voltar, ele possa te encontrar apto, como diz Apocalipse, de entrar pelas portas. Porque um dia ele vai voltar e estaremos com ele para sempre em glória. Amém? Feche os teus olhos, eu quero te abençoar.
Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por cada vida que ouviu essa mensagem. Tu conhece o coração delas. Tu és o dono da vida delas. As que não têm o Senhor ainda, que elas possam, através dessa palavra, entender que precisam de Ti, que precisam se arrepender e entregar sua vida ao Senhor, para que não venham ir para o inferno um dia, mas para que possam ter a Tua salvação e sejam felizes de verdade. Eu as abençoo. Libera a Tua paz sobre a vida delas e as dê uma semana como nunca tiveram. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi nosso 12º programa, Eu Curto Deus. Vem curtir Deus comigo também. Eu curto Deus e você. Deus te abençoe.